E aí gamers, beleza? Bom, pro jogo de hoje eu vou fazer uma parada um pouquinho diferente, porque eu tinha gravado a gameplay desse jogo, só que aí depois eu percebi que a gravação inteira ficou com a tela preta, porque eu não tinha configurado o OBS direito. E aí eu acho meio paia, né, no mínimo, eu gravar forçado, sendo que eu já sei o que vai acontecer. Então, em vez de fazer gameplay, eu resolvi aproveitar para fazer um outro estilo de vídeo que eu já queria trazer pro canal, que é basicamente que eu vou narrar os acontecimentos do jogo, como se fosse uma história mesmo, e depois comento um pouco sobre o jogo que eu achei, etc. Que é um estilo de vídeo que eu já vi muito youtuber fazendo e acho legal de consumir, né? Porque é um estilo que você é mais mastigadinho, vamos dizer, que você pode ver com mais tranquilo, assim. Em caso como o jogo de hoje, que é terror psicológico, cheio de simbologia e coisa do tipo, eu acho que fica inclusive até mais legal esse estilo de vídeo. Bom, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Você se encontra em um corredor. É o corredor da entrada da sua casa. Você acabou de voltar de um dia longo de trabalho. E tudo que você mais quer é descansar. Entrando na sala, você se depara com um sanduíche que você havia feito pela manhã para sua esposa, ainda intocado, assim como um bilhete que você havia escrito e deixado junto. Leila, por favor, coma algo hoje. Me dói te ver assim. Te amo. Além disso, no chão você vê o pote de ração do Spot, seu cachorro. Mas até aí, nada demais. Você segue pela porta para o corredor. No corredor, você acha um frasco contendo um líquido azul brilhante. Você não precisa dele agora, então você segue para o outro lado. No caminho, lhe chama a atenção o quadro de Leila. Já fazem 2 anos que vocês estão juntos. Olhando para o quadro mais um pouco, você percebe que os olhos dela são meio pequenos comparado ao resto do rosto. Você nunca tinha percebido esse detalhe, mas agora que reparou, lhe causa estranheza. Na porta do final do corredor, você acha uma chave do andar de cima juntamente de um manequim, o que por si só não é grande coisa, mas ao sair do cômodo... Ele se moveu? Bom, você decide só ignorar por enquanto. Ao subir a escada, você encontra várias portas, inclusive uma porta com barras de ferro e o quarto de Leila. No quarto dela, você encontra uma nota que você mesmo escreveu há alguns dias. Leila, por favor, espere. Continue tomando seus remédios, até que eu possa te dar a cura. Fique firme. E quando vamos falar com ela, que está escondendo debaixo das cobertas, não me olhe. Está piorando. Por favor, pegue meus remédios. Feche a porta. Ele se move até quando você não está. E ao descer as escadas é possível ver por um breve momento o vulto do manequim. Você pega aquele frasco azul e entrega para Leila. Obrigada. Eu sinto uma coceira tão terrível o tempo todo. Eu sei que te incomoda, mas por favor, alimente Spot por mim. Você entra na cozinha e Spot tá morto. Na parede tem um quadro explicando o ciclo da vida de uma borboleta: ovo, larva, pupa e ímago. O ovo eclode, dando origem a uma larva, e por sua vez acumula o máximo de energia possível comendo, até se envolver por uma crisálida, dando origem à pupa. Dentro da crisálida, a lagarta passa por mudanças até sair de lá completamente diferente, pronta para voar. E se você está familiarizado com esse tipo de jogo, você já sabe que vem pedrada por aí. Ali você também vê a comida do Spot,
o que só te faz pensar que você deveria dar comida pra ele 4 vezes por dia, mas você sempre esquece. Sem nada pra fazer ali, você pega o alicate tesouro do corpo e sai. O manequim te espreita enquanto você sai da cozinha, nada demais. Você só ignora de novo e usa o alicate para cortar as barras de ferro na porta do segundo andar. Dentro daquele galpão minúsculo, só tem 2 itens, uma fita de VHS e uma carta que você escreveu para Leila, mas jogou fora antes dela ler. Tão frágil, suas costas arredondadas, suas escápulas tentando rasgar sua pele fina como papel, como se tivessem brotando asas. Brotando asas. Coma, Leila, por favor. Você então vai até a TV do primeiro andar para assistir a fita que você encontrou. E chegando lá percebe inclusive que o manequim se juntou para te fazer companhia. Você usa a fita e... nada acontece. Não até um enxame de mosca quebrar sua janela. O manequim segura uma nota. Eu amo você, eu amo você, eu amo você. Eu sou saudável, eu sou feliz, eu sou perfeita. Eu estou cheia de energia. Tá bom, né? Depois de um tempo, as moscas vão embora. E você vê que o que quebrou a janela na verdade foi a chave para o escritório de Leila. E ao entrar lá, você vê o diário dela. Quase tudo escrito ali endereçado a você. 20/9. Desde que nos mudamos, você está tão perto o tempo todo. Eu te amo e você está tão perto. Você sempre sabe onde eu estou. 21/9. Nos encontramos rangendo as tábuas do assoalho. Eu não estou mais sozinha. 22/9. Às vezes você diz algo cruel, mas tá tudo bem. Além disso, talvez seja minha culpa. Eu não tenho sido eu mesma desde que eu fiquei doente. Mas você diz que tem uma cura, então vou seguir em frente. Você vai estar lá por mim? 25/9. Hoje você disse que meus dedos pareciam gordinhos. Você nunca disse nada como isso antes. Eu acho que você percebe essas coisas quando fica junto o tempo todo. Eu me sinto pior hoje. 26/9. Minha febre não passa e essa coceira é insuportável. Eu estou comendo menos. 27/9. Eu passo muito tempo olhando para os meus dedos. Eu realmente não gosto deles. Você tem trabalhado duro na floresta. Eu deveria estar orgulhosa, mas isso, sinceramente, me dá arrepios. 28/9. Me desculpe por não comer o sanduíche que você fez. Eu sei que você sente falta da velha eu. Por favor, eu preciso dessa cura, independente do que seja. De noite, eu sinto como se minha pele estivesse sendo arrancada. Você nem percebeu o tempo passar. Já é de noite? Leila sumiu da sua cama e, descendo as escadas à procura dela, você ouve Spot. Ele está de volta. Muito obrigado. Eu amei. Para fechadura de 3 dígitos. Primeiro, a hora do relógio. Segundo, qual a frequência que eu devo ser alimentado. Terceiro, os anos que você a suportou. Então você vê que o relógio marca 1, a frequência que deve alimentar Spot é 4 vezes ao dia, e você suportou ela por 2 anos, ficando com a senha 142. No quarto que se abre, você encontra a chave para a porta da frente e, ignorando os barulhos bizarros da casa, você sai de lá. Você dá de cara com uma nota presa em uma árvore, um coração com iniciais dentro. B mais L. Adentrando na floresta, você encontra Spot te oferecendo uma maçã com um pedaço de uma chave dentro. E ao andar mais um pouco, você encontra seu primeiro manequim, que continha uma chave de corda em sua barriga. Você lembra como ele era obediente, mas não parecia vivo. Era só um boneco cumprindo ordens. Ao lado tem uma carta. Registro número 142.
Leila não gostou do meu último manequim. Ela falou que é muito vivo, muito real. Ele se move até quando eu não estou lá. No entanto, ele ainda precisa de uma alma. Para dar vida, uma precisa ser tirada. Me perdoe, Leila. Spot vai morrer agora, mas viver para sempre. Eu vou fazer isso rápido. Você usou alicate e tesoura. Não foi rápida. Você então combina a chave quebrada com a chave de cor da barriga do boneco. Usando a chave, você encontra a Leila do outro lado da cerca. Ela se desculpa por ter fugido, dizendo que estava com fome e, no momento seguinte, você já está de volta em casa. Ela pede para que você pegue algo para ela na despensa. Ela ainda está faminta. E assim você faz. Ao chegar lá, você se depara com a sua geladeira emanando um fedor. Ao abrir, a única coisa que tem lá é o sanduíche do começo. Mas ao tentar sair, valeu a pena? Diz o bilhete na porta. Talvez seja muito cedo para dizer, mas de qualquer forma, a porta se abre e Spot some. Ao alimentar Leila, ela diz sentir um pouco melhor, mas ainda precisa de seus remédios e que devem ter mais deles no sótão, e nos entrega a chave para o terceiro andar. Para pegarmos a chave do sótão, passamos por um corredor, com um piano, ao qual em seu banco havia uma nota escrita por você mesmo dias atrás. Registro número 138. Eu desenhei meu manequim para ser exatamente como a Leila, para imitar ela, nas maneiras, hábitos e habilidades, mas recentemente começou a superá-la. Enquanto Leila toca desajeitado piano, meu manequim mostra a mais incrível precisão. Os dedos finos dele nunca perdem uma nota. Além disso, no próprio piano faltavam 2 teclas, provavelmente arrancadas por Leila, em um momento de frustração. Ao pegar a chave e abrir o sótão, você encontra uma fita nomeada Spot e diversos frascos de remédio, aos quais você pega todos. Enquanto descia para o segundo andar, você escuta um excruciante grito de Leila. E não tendo mais nada pra fazer, já que não tem respostas, você só vai ver a fita que achou. Dessa vez, novamente nada parecia acontecer, mas assim que a fita foi colocada, Spot aparece no teto com 2 teclas de piano restantes em sua boca ensanguentada. Você as pega e já sabe o que fazer. No segundo andar, você consegue ouvir Leila pedindo ajuda, mas quando entra, parece ser tarde demais. Ela estava mentindo que estava melhor, e desabafa como não aguentar mais nada disso. A dor insuportável, a coceira, mas o seu olhar de nojo consegue ser a pior coisa. Como você se tornou distante, frio, e que ela não fez nada para merecer essa mudança. Os dedos dela estão finos agora. Depois disso, ela para de te responder. Você então sobe pro terceiro andar e, ao colocar as teclas no piano, é revelado um compartimento secreto contendo a chave para uma portinha escondida no relógio de Leila.
Abrindo o compartimento, você encontra uma confissão escrita por você mesmo. Oh, Layla, eu não consegui te dizer. Nunca teve uma cura. O doutor nunca viu nada como isso antes. Todo o teste voltou com resultados inimagináveis. Eles falam das coisas mais estranhas. Transformações, mudanças, metamorfose. Eles duvidam que você vai ficar aqui por muito tempo. Mas quando você se for, eu vou ter meu manequim. Assistindo TV, jantar junto, andar pela floresta, colher maçãs, tocar piano. Ele sempre estará por perto. Como você, Layla, como você, tudo vai ser exatamente como era antes. E você não vai ter realmente partido. Junto com a confissão, também tem a chave do quarto andar. Ao subir, você se depara apenas com uma nota escrita por Layla. Eu sou linda. Eu sou livre. A única coisa que você consegue fazer é observar enquanto Layla vai embora. Mas tá tudo bem. Você sempre terá seu manequim, afinal. Calma aí, eu sei que tá muito estranho, meio sem sentido até agora, mas meu trabalho aqui vai ser organizar e te fazer entender melhor essa história. Ou pelo menos tentar, né? O personagem que a gente controla não é nomeado. O mais próximo disso é naquele coração contendo B mais L. Então, pra me poupar trabalho, eu vou chamar ele de Benjamin. E não é um adaptador de tomada. Layla, companheira de Benjamin há 2 anos, tá muito doente. Não nos é revelado exatamente há quanto tempo ela tá assim, mas como a primeira menção da doença cronologicamente acontece dia 22/9 e o jogo começa dia 28/9, eu acho que se trata de algo recente. Dito isso, como o jogo em si se passa em um período de 2 dias por aí, isso significa que seja lá o que for afetou a Layla, conseguiu em 48 horas transfigurar completamente ela em uma borboleta de carne, que já é muito bizarro por si só. Bom, vamos do começo. Benjamin, ao ver sua esposa doente, leva ela a um médico, obviamente. Mas o que ele não esperava eram os resultados dos exames. Aparentemente a doença de Layla nunca tinha sido vista antes. A única coisa que ele sabia era que seus exames indicavam mudanças e metamorfoses. E diante disso, tentando proteger sua companheira da verdade talvez, ele esconde o lado do médico, dizendo a ela que eles achariam uma cura. E enquanto isso, ela só tinha que continuar tomando os remédios. Mas não pensem que o Benjamin é um cara bonzinho. Afinal, enquanto enchia a mulher de promessas vazias, ele não segurava nas críticas, o que a fez até mesmo piorar seu estado. A única coisa que ele pensava, de fato, era em como substituir ela. Foi daí que ele decidiu criar um manequim. Não fica claro se era algo que ele já fazia, como um hobby doentio, ou se foi algo puramente com o intuito de substituir ela. Mas o que fica claro é que ele ficou cada vez melhor nisso. Aquele manequim presente na casa era a obra-prima dele. Tanto que, se você perceber, a maioria das coisas que ele comenta que fazia com ela e faria com o manequim no futuro na confissão, né? Ele já estava fazendo com o manequim durante o jogo, como assistir TV, colher maçãs, tocar piano, etc. Ele nem mesmo escondia que estava substituindo. As críticas nada mais eram que o reflexo disso. E todo esse estresse acumulado pirava cada vez mais o quadro de Layla. Bom, isso são os acontecimentos no game, né? Só que por se tratar de um jogo de terror psicológico, os acontecimentos dele nada mais são do que simbologias para situações da vida real. Dito isso, talvez uma pergunta que surja na cabeça é o que realmente significa a metamorfose da Layla, né? Que é o principal tópico abordado no jogo. E, bom, eu tenho uma teoria sobre isso. A verdade é que, ao longo do jogo, vão surgindo vários sinais de que Benjamin é um cara tóxico controlador, e é mais evidenciado na nota que encontramos no armazém.
tão frágil, suas costas arredondadas, suas escápulas tentando rasgar sua pele fina como papel, como se estivessem brotando asas. Coma, Layla, por favor. A princípio pode parecer que é mais uma daquelas notas direcionadas a Layla que ele espalhou pela casa, né, fingindo se preocupar com ela. Mas a principal diferença dessa é que essa em específico ele jogou fora antes de entregar pra ela. E por que, você me pergunta? Bom, é porque nessa ele deixa sua verdadeira face transparecer. Ele não quer que ela coma simplesmente porque ela tá magra de fato, e sim porque ele não quer que ela crie asas, não quer que seja livre. Por isso dá tanta ênfase no fato dela criar asas e parece tão preocupado com isso. Não é como se ele não se importasse com ela, mas ele se importa mais com a função que ela exerce do que ela em si. Tanto que, ao final, ele admite se contentar só com a sua criação. O manequim já diz muita coisa por si só. Ele queria algo que fizesse tudo do jeito dele, perfeito, e cumprisse a função da mulher dele com maestria suprema. Mas o primeiro que ele fez não servia, não era vivo, precisava de uma alma. E foi então que Spot entrou, encaixou como uma luva. Afinal, que animal é mais leal que um cachorro, né? Por isso, o último manequim feito foi sua obra-prima. Ele é leal, ele é vivo, e Benjamin não se importa nem um pouco se não for humano. Eu dei toda essa volta para você entender o quão tóxico Benjamin era. E apesar de tudo isso, Layla queria estar com ele e se frustrava tentando se encaixar nos padrões mesquinhos dele. A melhor representação disso acho que é a obsessão de Benjamin por dedos finos. Calma que vai fazer sentido. Tudo começa quando Benjamin fala dos dedos da Layla. Ele só falou que achava os dedos dela um pouquinho gordinhos, mas só isso. E só isso já a fez odiar os próprios dedos. E esse tipo de reação exagerada já demonstra isso dela querer se encaixar nos padrões instituídos por ele, provavelmente agravados pelas críticas constantes. E isso fica mais evidente ainda quando você se lembra daquele registro número 138, em que o cara ressalta os dedos finos dos manequins e como eles tocam o piano melhor que ela, o que a fez quebrar as teclas do piano em frustração. Layla sempre buscou ser tudo que o Benjamin a cobrou pra ser, porque ela o amava, e no fim, ela finalmente consegue se ver como uma pessoa bonita, mas não porque Benjamin a disse isso, e sim porque ela se aceitou do jeito que é. Por isso no final ela mesma fala: meus dedos estão finos agora. Dessa forma, a metamorfose do jogo é a representação da mudança de mentalidade dela ao decorrer dos dias. E depois de tanta dor e sofrimento, depois da metamorfose, já livre da influência do companheiro, ela alcança a paz. Eu acho que inclusive tem uma grande inspiração do livro Metamorfose, de Franz Kafka, não só por conta de uma representação da metamorfose em si, mas também por mostrar justamente essa relação familiar frágil, onde, assim como no livro, te abandonam quando você para de cumprir seu papel. Porém, acho que a doença de Layla era real, uma doença incurável que trouxe sua morte, mas que também foi o estopim para a mudança. Sendo assim, tudo que vemos nada mais é do que esses momentos finais, os quais revelaram a verdadeira face do seu companheiro. E embora seja triste que ela morreu, eu não vejo o final do jogo como algo melancólico de fato, porque Layla pode ter conseguido só em seus momentos finais se libertar, mas ela se libertou no fim. E embora ela tenha sentido muita dor nesse processo, talvez a sua metamorfose seja diferente. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Foi bem divertido fazer esse estilo de vídeo diferente, né? Deu um trabalhinho, mas acho que até ficou legalzinho. Eu escolhi falar desse jogo porque eu tenho jogado bastante desses jogos indie com estética de PSX/VHS, e dentre os que eu joguei, esse foi um dos que mais me deixou arrepiado na gameplay. E como é o primeiro vídeo que eu faço nesse estilo, é bom pegar uma coisa muito complicada também, né? Tem essa questão. Como a gameplay é curta e é grátis, vale bem a pena dar uma conferida se quiser.
O jogo, justamente por ser indie e bem curtinho, ele peca um pouco em algumas partes, por exemplo, de representação de algumas coisas, que nas cartas são descritas bem diferentes, mas em geral ele consegue ser uma experiência bem imersiva e na gameplay em si, às vezes você nem percebe isso. Tudo que eu falei do jogo foi o que eu entendi, minha interpretação, então eu acho uma ideia legal você jogar, tirar suas próprias conclusões, ver se concorda comigo, se discorda e escrever aí nos comentários. Também, se gostou e quiser, deixa o like, eu fico feliz. Um beijo no coração, fique em paz e falou!